Oi, galerinha! Tudo bom com você? Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre o planejamento e a mobilidade urbana. Bora lá? Então, o planejamento urbano, ele tem por objetivo promover a qualidade de vida no centro e também na periferia. Dessa forma, a probabilidade que o crescimento da cidade aconteça de forma saudável é muito maior. Mas, para isso, nós temos que planejar o crescimento de uma cidade. E aí, por que então planejar o crescimento urbano? Bom, nós temos que planejar esse crescimento para garantir a habitabilidade. Isso quer dizer as condições de habitação da população. E isso inclui condições de trabalho, de lazer, de segurança. Nós também precisamos planejar para poder evitar alguns problemas urgentes ou também problemas lá do futuro, como falta de lugar para a construção de moradias, a violência, dificuldades no trânsito. Você já ficou parado no trânsito muito tempo? É muito chato, não é mesmo? Nós também precisamos planejar para poder organizar as atividades econômicas. Então, dessa forma, nós vamos ter certeza de que todas as pessoas terão emprego. Nós também temos que planejar para poder identificar as necessidades dos grupos sociais. Por quê? As pessoas, em cada fase da vida, têm necessidades diferentes. Vocês, crianças, têm mais necessidade, talvez, de lazer do que nós adultos. Os adultos provavelmente têm maior necessidade de transitar pela cidade com facilidade, não ficar preso em engarrafamentos. Os idosos têm uma necessidade diferente também. E é para isso que o planejamento urbano serve. O planejamento urbano também serve para que os governantes consigam ter maior credibilidade. Isso quer dizer que as pessoas vão confiar mais naquele determinado candidato. E, sem dúvida nenhuma, o planejamento urbano faz com que a comunicação entre os governantes e os moradores seja mais eficaz. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os satélites. Você já ouviu falar dele? Os satélites são aquelas máquinas que ficam lá no espaço e elas servem para tirar fotografias, do nosso planeta. E essas fotografias nos auxiliam em várias coisas, como previsão do tempo, como observar como está o desmatamento na floresta amazônica. E, de acordo com o governo dos Estados Unidos, nós temos quase 3.000 satélites na órbita do nosso planeta, cada um desempenhando uma função diferente. E a visão que nós temos com o satélite, nós chamamos de visão vertical. E, dessa forma, olhando de cima, eu consigo utilizar essas fotos para me auxiliar a fazer o planejamento urbano. Eu trouxe aqui para vocês uma foto de satélite lá bem próximo da escola. Mas aqui nós vemos vários quarteirões, nós vemos ali a estrada do Monteiro, que é uma estrada mais larga, com muito movimento, mas nós vemos também ruas menores, Mais perto assim da escola tem um largo ali, tem um posto de gasolina, e nós podemos observar tudo isso nessa imagem de satélite. Agora eu trouxe para vocês uma imagem mais aproximada, mas ainda do mesmo satélite. Você consegue identificar a nossa escola por essa imagem? Tá meio fácil, Porque tem o nome dela aí. Mas, mesmo se não tivesse o nome, também seria fácil de identificar a nossa escola. E aí, no exercício número 3, pede para que você observe essa imagem do satélite e te pergunta, você consegue reconhecer a escola de um jeito fácil? E aí, você reconheceu a escola fácil? Se ainda não reconheceu a escola, você pode voltar um pouquinho o seu vídeo e olhar novamente a imagem, tá certo? Na letra B, pergunta como a imagem mostra a nossa escola e os demais objetos, seriam os outros prédios, as ruas, as árvores. É aquele tipo de visão que eu falei ainda agora. Essa visão nós chamamos de visão vertical. É a mesma visão que nós vemos quando andamos pela rua?
Responde aí no seu livro, combinado? E aí, depois de observar a escola nessa visão vertical, que é a visão do satélite, eu quero que você desenhe o que você viu, tanto o pátio como os demais objetos, tá certo? E aí, você vai desenhar a sua escola nesse formato que nós chamamos de planta, que é o formato que os arquitetos e engenheiros utilizam. Agora nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Quando nós observamos as imagens do satélite, nós podemos ver que as ruas, elas são traçadas normalmente em linha reta, mas em outros lugares elas podem ser traçadas em linhas curvas. Lá no comecinho do nosso capítulo, quando nós estudamos sobre o bairro de Icaraí, nós vimos que as ruas desse bairro foram planejadas num formato de xadrez, do tabuleiro de xadrez. Era um formato quadrado, mas nem todos os lugares é desse mesmo modo. Agora nós vamos observar alguns tipos de ruas que nós temos. Lá em Morretes, no Paraná, as ruas foram definidas a partir de um trecho do rio, então nós podemos ver ruas que não seguem aquela linha reta, quadrada, como nós estamos acostumados. Nós temos ruas que possuem um trecho mais curvo. Já em Boa Vista, lá em Roraima, nós temos ruas que foram definidas a partir do prédio dos Três Poderes, que fica na Praça Central. Então, nós temos uma praça e as ruas saem como raios do centro dessa praça para o restante da cidade. E, em alguns bairros ou comunidades, as ruas elas foram abertas a partir da ocupação das pessoas, a partir das casas que foram sendo construídas ali. Então, nós temos ruas planas, nós temos ruas que são subidas, nós temos ladeiras muito íngremes. Eu coloquei aqui para vocês algumas fotos para vocês verem. E nós temos algumas cidades que possuem as ruas planejadas. São cidades que, antes da sua construção, tiveram todo um desenho de como seriam as ruas, de como a cidade seria construída. Esse é o exemplo da cidade de Palmas, é a capital do estado do Tocantins. E as ruas possuem esse formato quadrado, o formato de xadrez, e aí você pode ver que as ruas são mais organizadas. Bom, vamos falar agora de mobilidade. Você lembra quando eu te perguntei se você já tinha ficado preso no trânsito algum dia? Provavelmente isso já aconteceu. É legal ficar parado no trânsito? Não é não. Além de perder muito tempo, é bem chato, né? Então, a expressão mobilidade urbana, ela se refere às condições necessárias da população para poder se locomover sem ter que ficar parado no trânsito. Mas, para que isso aconteça, é necessário que as ruas e as avenidas elas sejam largas e que elas comportem a quantidade de veículos daquela cidade, não é mesmo? Ainda mais quando nós temos o que nós chamamos de horário de pico. O horário de pico é aquela hora que todo mundo sai de casa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, de manhã as pessoas normalmente estão indo trabalhar, outras estão indo para a escola. Então, a quantidade de carros circulando na rua é muito maior do que no horário do almoço, por exemplo. Outra questão é que nós temos que ter o que nós chamamos de passeios públicos. Passeios públicos são ruas que só andam pedestres. Nós temos algumas lá no centro do Rio de Janeiro. Mas nós também temos uma rua que é um passeio público aí no calçadão de Campo Grande. Você já viu? É uma rua que só passam pedestres. E nós temos que ter calçadas, que estejam em boas condições para que os pedestres consigam andar de forma segura. Nós também temos que pensar nas pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Então, as ruas precisam ser acessíveis para todas as pessoas. E, por último, mas não menos importante, nós temos que ter ciclofaixas e ciclovias para aquelas pessoas que andam de bicicleta. Bom, você sabe que o carro é mais confortável, não é mesmo? Mas será que o carro faz muito melhor ao meio ambiente do que andar de ônibus? Em dias ou horários de pico,
é comum ter grande congestionamento, como eu falei para vocês, né? E, além dessa mobilidade, né, dos trabalhadores e dos estudantes, também tem aquelas pessoas que saem nesse horário somente para fazer compras ou para outro tipo de serviço. E essa movimentação dessas pessoas também afeta o trânsito. Daí surge a necessidade de favorecer o transporte público. E aí nós temos algumas modalidades desse transporte, né? Que é a carona daquela pessoa que você conhece, do seu vizinho, do seu amigo, andar de bicicleta. Em São Paulo, eles fazem um rodízio de placas. Placas que terminam no número par rodam num determinado dia. Placas que terminam com o número ímpar rodam em outros dias da semana. Esses são alguns exemplos, algumas opções que nós temos para tentar melhorar o nosso trânsito. Algumas vantagens existem em usar o transporte coletivo, como o ônibus, os trens. Vamos ver que vantagens são essas? Nós temos, desafogar o trânsito das grandes cidades, substituir de forma sustentável os carros, reduzir a probabilidade de acidentes de trânsito, ser um meio de transporte mais econômico, ocupar menos espaço urbano, facilitar a mobilidade do trânsito e contribuir para a preservação das cidades. Agora, eu quero que você faça o exercício número 9, lá da página 105. E eu quero que você se avalie como um pedestre. Você vai marcar um X se a sua resposta for sempre, às vezes ou nunca. Letra A. Atravesso a rua na faixa de segurança? Letra B. Olho para os dois lados ao cruzar a rua? Letra C. Atravesso a rua acompanhado de um adulto? Letra D. Presto atenção e obedeço a sinalização antes de atravessar a rua? Letra E. Você anda pela calçada? E letra F. Atravessa a rua correndo? Galerinha, por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até a nossa próxima aula.